Gente, vamos entrar no capítulo 4. Fiquem comigo até o final, porque está incrível. A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal, na cidade de Alma Humana. Capítulo 4. Nesse momento, o bom rei, o rei Shaddai, estava preparando um exército para recuperar a cidade de Alma Humana novamente, de debaixo da tirania de seu falso rei Diabolos. No entanto, ele pensou ser melhor, de início, não enviar o exército pela mão de seu corajoso filho Emanuel, e sim pela mão de alguns de seus servos, para ver primeiro, por meio deles, o estado de alma humana e se seriam conquistados pela obediência ao seu rei. O exército era formado por mais de 40.000 homens valorosos, vindos da própria corte do rei, e faziam parte daqueles que ele mesmo havia escolhido. Chegaram a alma humana seguindo 4 valentes generais, cada um sendo o capitão de 10.000 homens. O nome do primeiro general era Boanerges, o nome do segundo era Convicção, o nome do terceiro era Capitão Julgamento, e o nome do quarto era Capitão Execução. Esses eram os capitães que Shaddai enviou para recuperar a alma humana. O rei, como já dito, pensou que seria melhor enviar a alma humana os 4 capitães, em primeiro lugar, para que tentassem reconquistá-las. De fato, em todas as suas guerras, ele costumava enviar à frente esses 4 capitães, pois eram homens muito valentes e rudes, perfeitos para despedaçar o gelo e abrir o caminho pela força da espada. E seus homens eram também como eles. Salmos 60, verso 4. Para cada um desses capitães, o rei entregou uma bandeira, que deveria ser mostrada em virtude da bondade de sua causa e do direito que ele possuía sobre a alma humana. Primeiro, para o capitão Boanerges, pois ele era o chefe. Para ele foram dados 10.000 homens. Sua flâmura era o Senhor Trovão. Ele usava cores negras e seu escudo eram 3 raios com trovões. Marcos, capítulo 3, verso 17. O segundo capitão, o Convicção, recebeu também 10.000 homens. O nome de sua flâmula era Senhor Pesar. Ele tinha cores pálidas e seu escudo era o livro da lei bem aberto, de onde saía uma chama de fogo. Deuteronômio 33, verso 2. O terceiro, o capitão Julgamento, contava, assim como os outros, com 10.000 homens. O nome de sua flâmula era o Senhor Terror. Suas cores eram avermelhadas e seu escudo era uma toalha ardente. O quarto era o capitão Execução, e a ele foram dados também 10.000 homens. Sua flâmula era o Senhor Justiça. Ele também usava as cores avermelhadas, e seu escudo era árvores sem frutos, com um machado na raiz. Mateus 3:10. Cada um desses 4 capitães, como eu disse, contava com 10.000 homens sob seu comando, todos fiéis ao rei e valentes em seus atos militares. Bem, os capitães e suas forças, seus homens insubordinados, já há um dia enviados para o campo por Shaddai e ali chamados para cada um pelo seu nome, foram colocados em armaduras equivalentes aos seus cargos e ao serviço de agora fariam para o seu rei. Então, depois que o rei reuniu todas as tropas, pois era ele quem comandava a batalha, entregou diversas incumbências a cada capitão com responsabilidade e ordens, na presença de todos os soldados, para que eles se executassem com cautela, fidelidade e coragem. Suas incumbências eram por essência as mesmas: título, local e posição dos capitães, com algumas, mas bem poucas diferenças. E aqui, permita que eu relate o conteúdo e o tema do que estava escrito em seu comissionamento. Uma comissão do grande Shaddai, rei de alma humana, para seu fiel e nobre capitão Boanerges, por sua guerra contra a cidade de alma humana. Ó Boanerges, um de meus bravos e fortes capitães, colocado sobre 10.000 de meus valentes e fiéis servos, vá, você em meu nome, com sua força, até a miserável cidade de alma humana. Ao chegar lá, ofereça-lhes primeiro acordos de paz,
Mateus capítulo 10, 11 e Lucas 10, 5. E ordene a eles, livrando-se do jugo e da tirania do perverso diabolos, que retornem a mim, seu legítimo príncipe e senhor. Ordene-lhes também que se purifiquem de tudo que é dele na cidade de alma humana e olhem para você, que tem satisfação ao ver a verdade de sua obediência. Se depois que você emitir essa ordem, eles em verdade se submeterem a você com o máximo de seu poder, estabeleça para mim uma força na maravilhosa cidade de alma humana. Não machuque nenhum habitante que se move ou respira dentro da cidade, se eles se submeterem a mim, mas trate-os como se fossem seus amigos ou irmãos, pois eu os amo e são preciosos para mim. E diga-lhes que separei um tempo para estar com eles e fazê-los saber que sou misericordioso. 1 Tessalonicenses 2, do 7 ao 10. Mas se eles resistirem, apesar de seu chamado e da demonstração de sua autoridade, levantando-se contra você e rebelando-se, então ordeno que você faça uso de toda a sua astúcia, poder, autoridade e força para conquistá-los, pela força de sua mão. Até breve. Aqui você vê o conteúdo de suas comissões, pois, como eu disse antes, eles eram as mesmas que as dos outros nobres capitães. Após cada comandante receber sua autoridade sobre as ordens de seu rei, quando o dia chegou e o local de seu encontro foi indicado, todos os capitães surgiram em aparente bravura, que se tornou sua causa e chamado. Então, depois de uma apresentação de Shaddai com cores flutuantes, eles começaram a marchar em direção à famosa cidade de alma humana. O capitão Boanerges liderava o grupo. O capitão Convicção e o capitão Julgamento ocupavam o corpo central e o capitão Execução ia atrás. Efésios 2, do 13 ao 17. Com um longo caminho a percorrer, já que a cidade de alma humana era muito distante do reino de Shaddai, eles marcharam por regiões e países de muitos povos, sem ferir ou incomodar ninguém, mas abençoando a todos por onde passavam. Em todos os lugares aonde iam, as pessoas também viviam à custa do rei. Tendo viajado por muitos dias, finalmente conseguiram avistar a alma humana, e com essa visão, os capitães não conseguiram em seus corações fazer mais nada a não ser se lamentar a condição da cidade. Logo, perceberam que ela estava entregue às vontades de diabolos, bem como a seus caminhos e desígnios. Bem, para ser breve, os capitães alcançaram a cidade, foram até o portão dos ouvidos e sentaram-se ali, pois era o local para escutar. Então, depois de armarem suas tendas e fortificarem-se, prepararem-se para realizar o ataque. Os cidadãos, ao verem a companhia tão galante, bravamente equipada e disciplinada de modo tão excelente, com suas armaduras reluzentes e cores flamejantes, saíram de casa para admirar. Mas a esperta raposa, Diabolos, temendo que o povo, após essa visão, pudesse, em um ímpeto, abrir os portões para os capitães, desceu com toda a pressa de seu castelo e fez a cidade se reunir no centro de alma humana. Quando os cidadãos lá chegaram, fez este discurso mentiroso e enganoso. Cavaleiros, disse ele, apesar de serem meus amigos, fiéis e amados, ainda assim preciso repreendê-los pela última atitude imprudente de sair para admirar aquele grande e poderoso exército que chegou ontem e agora já se instalou a fim de sitiar a maravilhosa cidade de alma humana. Vocês sabem quem são, de onde vêm e qual é o propósito deles ao se estabelecerem diante da cidade de alma humana? Eles são aqueles de quem falei há muito tempo, aqueles que viriam para destruir esta cidade, e contra quem já equipei vocês com uma armadura para o corpo e fortalecendo-lhes a mente. Por que então vocês não gritaram, dispararam os sinalizadores e deram a toda a cidade um aviso sobre eles, a fim de que pudéssemos ficar na defensiva e prontos para recebê-los com atos de coragem? Assim teriam se mostrado homens do meu gosto. Agora, considerando a atitude de vocês, deixaram-me um pouco temeroso. Eu digo um pouco, pois será que quando de fato nós o enfrentarmos, eu irei descobrir que vocês não têm coragem para suportar? Não ordenei vigilância e que dobrasse o número de guardas sobre os portões? Não me esforcei para deixá-los duros como ferro e seus corações insensíveis como um pedaço de pedra de moinho?
Será que estão se mostrando como umas donzelas e saindo como uma companhia de ingênuos para observar seus inimigos mortais? Que vergonha! Coloque-se em posição de defesa. Rufem os tambores e reúnam-se em uma batalha, para que seus inimigos saibam, antes de atacarem essa sociedade, que há homens valentes na cidade de alma humana. Agora vou parar de repreendê-los e não os reprovarei mais, mas ordeno que daqui para frente não permitam que eu presencie mais condutas como as que tiveram. De agora em diante, que nenhum homem entre vocês sequer mostre sua cabeça sobre o muro da cidade de alma humana, sem primeiro receber uma ordem direta minha. Vocês já me ouviram, agora façam como ordenei, e desse modo habitarei seguramente entre vocês, e cuidarei de sua segurança e honra como se fossem minhas. Até breve. Nesse momento, os cidadãos ficaram estranhamente alterados, como homens atacados pelo pânico. Correram de um lado para o outro pelas ruas da cidade de Almamanda, gritando: Socorro! Socorro! Os homens que viraram o mundo de cabeça para baixo estão vindo para cá também. Nenhum deles conseguiu se aquietar depois, mas como homens privados de juízo clamavam: Os destruidores da nossa paz e do povo estão chegando. Isso chegou até Diablos. Ah, suspirou ele. Isso me agrada, pois é como eu gostaria que fosse. Agora, demonstrem a obediência ao seu príncipe. Permaneçam aqui e deixem-nos tomar a cidade se conseguirem. Antes de chegar ao terceiro dia de acampamento das forças do rei diante de alma humana, o capitão Boanerges ordenou ao tocador de trombeta que fosse até o portão dos ouvidos, e lá, em nome do grande Shaddai, convocasse a alma humana para ouvir a mensagem dele, em nome de seu mestre. Foi ordenado a entregar-lhes. Então o mensageiro, chamado Escute atentamente o que ouvir, dirigiu-se até o portão dos ouvidos, como for ordenado, e ali soou sua trombeta. No entanto, ninguém apareceu para responder ao seu chamado, pois assim Diablos havia ordenado que fizessem. Então, o tocador de trombeta voltou para seu capitão, contando-lhe o que fizera, e como se apressara em voltar. O capitão lamentou, mas disse ao mensageiro que voltasse para sua tenda. Novamente, o capitão Boanerges enviou um mensageiro para o portão dos ouvidos, a fim de soar sua trombeta como antes, pedindo uma audiência. Entretanto, novamente os portões continuaram fechados. Ninguém saiu e ninguém lhe respondeu. Tão obedientes estavam às ordens de Diablo, seu rei. Desse modo, os capitães e outros oficiais convocaram um conselho de guerra para discutir o que deveria ser feito em seguida para reconquistar a cidade de alma humana. Após debaterem muito e pensarem bem sobre o conteúdo de suas comissões, concluíram que deveriam dar à cidade, por meio do já citado mensageiro, outro chamado para uma audiência. No entanto, caso eles recusassem e a cidade permanecesse como estava, então consideraram necessário enviar um mensageiro informar os cidadãos que os capitães iriam empenhar-se por todos os meios possíveis para obrigá-los a obedecer a seu rei. Lucas 14, verso 23. Então o capitão Boanerges ordenou ao mensageiro que fosse até o portão dos ouvidos, mais uma vez, em nome do grande rei Shaddai, convocasse em alta voz toda a cidade a ir sem demora, até aquele local para dar atenção aos mais nobres capitães do rei. O mensageiro, portanto, agiu conforme ordenado, dirigiu-se até o portão dos ouvidos e soou sua trombeta, entregando a terceira convocação para a alma humana. Além disso, declarou que, caso se recusassem a fazer o que ele dizia, os capitães de seu príncipe os atacariam com poder e obrigariam a submeter-se a eles à força. Isaías 58:1. Então se levantou o Senhor, vontade seja feita, o governador da cidade. Esse homem era aquele apostata já mencionado anteriormente, e o que guarda dos portões de alma humana. Ele, portanto, falando alto e irritado, perguntou ao mensageiro quem ele era, de onde vinha e qual era o motivo de fazer um barulho tão medonho nos portões e usar palavras tão intoleráveis contra a cidade de alma humana. O tocador de trombetas respondeu: Eu sou servo do mais nobre capitão, o capitão Boanerges, general das forças do grande rei Shaddai, contra quem tanto você quanto toda a cidade de alma humana se rebelaram e a quem abandonaram. Meu mestre, o capitão, tem uma mensagem especial para esta cidade e para você, como habitante dela.
Todos vocês de alma humana devem ouvir pacificamente a mensagem e aceitar o que se seguirá. Então, disse o Senhor, vontade seja feita. Levarei suas palavras até meu senhor e ouvirei o que ele dirá. No entanto, o mensageiro logo respondeu, dizendo: Nossa mensagem não é para o gigante Diabolos, e sim para a miserável cidade de alma humana. Não queremos saber qual resposta será dada por ele, ou por qualquer outro em nome dele. Nós somos enviados para esta cidade a fim de retirá-la dessa cruel tirania e para persuadi-la a render-se, como já fez em outros tempos, ao mais excelente rei Shaddai. O Senhor, vontade seja feita, rebateu: Passarei seu recado para a cidade. Senhor, não nos engane, pois ao fazê-lo, vocês enganam mais a si mesmos. Nós estamos decididos. Se não se renderem a nós pacificamente, então entraremos em guerra contra vocês e os reconquistaremos à força. E como sinal de que digo a verdade, vocês verão amanhã a bandeira negra, com seus trovões e relâmpagos, erguida sobre o monte, como um símbolo de nosso desafio contra o seu príncipe e como demonstração de nossa resolução de submetê-los ao seu senhor e rei legítimo, informou o mensageiro. Então, o Senhor, vontade seja feita, afastou-se do muro e o mensageiro retornou ao acampamento. Quando chegou, os capitães e oficiais do poderoso rei Shaddai se reuniram para saber se ele conseguira uma audiência e qual havia sido o efeito de seu recado. O mensageiro contou-lhes: Quando soei minha trombeta e chamei toda a cidade para uma audiência, o Senhor, vontade seja feita, governador da cidade responsável pelos portões, apareceu ao me ouvir chamar. Olhou por cima do muro, perguntou-me quem eu era, de onde eu vinha e qual era o motivo daquele barulho. Então dei a ele o meu recado e disse pela ordem de quem eu trouxera. Em seguida, ele disse que iria transmiti-lo para o governador e para a alma humana, e eu voltei para vocês. Então o bravo Boanerges disse: Vamos aguardar um pouco em nossas trincheiras para ver o que esses rebeldes farão. Quando se aproximou o tempo em que a alma humana devia conceder uma audiência a Boanerges e seus companheiros, uma ordem foi dada para que todos os homens de guerra em todo o acampamento de Shaddai ficassem preparados com suas armas como se fossem um único homem. Caso a cidade de alma humana desse ouvidos, para recebê-los com misericórdia, mas se não, para forçar uma rendição. Quando o dia chegou e as trombetas soaram, em todo o acampamento os homens de guerra estavam prontos para o que tivesse de ser feito. Entretanto, quando os que estavam na cidade de alma humana ouviram o som das trombetas por todo o acampamento de Shaddai, pensando que seria para invadir a cidade, de início ficaram com o espírito atribulado. Mas depois de se acalmarem, também fizeram todas as preparações necessárias para uma guerra, a fim de se protegerem caso fossem atacados. Quando o prazo final chegou, Boanerges estava decidido a ouvir a resposta da cidade. Assim enviou o mensageiro novamente para convocar a alma humana a ouvir a mensagem que lhes haviam trazido da parte de Shaddai. Então ele soou a trombeta e os cidadãos apareceram, mas protegeram o portão dos ouvidos, o máximo que conseguiram. Zacarias 7:11. Quando já haviam alcançado o topo do muro, o capitão Boanerges desejou ver o senhor prefeito. Mas o senhor Incredulidade era o prefeito, pois havia ocupado o lugar do senhor Desejos. Então Incredulidade se aproximou e apareceu sobre o muro. Mas quando o capitão Boanerges ouviu, perguntou em voz alta: Esse não é ele? Onde está o senhor Entendimento, o antigo prefeito da cidade de alma humana, para entregar a ele minha mensagem? Então disse o gigante, pois Diabolos também estava lá para o capitão: Senhor capitão, por sua ousadia, você já entregou à alma humana pelo menos 4 avisos de que iria submetê-la ao seu rei, cuja autoridade não conheço nem vou discutir agora. Portanto, eu pergunto qual a razão de todo esse barulho? O que quer fazer, se é que você sabe? Então o capitão Boanerges, a quem pertencia as cores negras e cujo escudo eram os 3 trovões com relâmpagos, sem dar atenção ao gigante ou ao discurso dele, dirigiu-se à cidade de alma humana. Que seja conhecido por vós, ó infeliz e rebelde alma humana,
que o mais benevolente rei, o grande rei Shaddai, meu mestre, enviou-me a vocês com uma missão, e assim ele mostrou para toda a cidade seu largo selo, a missão de submetê-los à obediência dele, e ordenou que eu, caso vocês se rendessem aos meus chamados, tratasse-os como se fossem meus amigos ou irmãos. Mas ele também ordenou que, se depois dos chamados à rendição, vocês resistissem ou se rebelassem, deveríamos nos empenhar para tomá-los à força. Apresentou-se então o capitão com convicção. Suas cores eram pálidas, e como escudo ele possuía o livro da lei bem aberto, de onde saía uma chama de fogo, e disse: Ouça, ó alma humana, você, ó alma humana, certa vez foi conhecida por sua inocência, mas agora está degenerada em mentiras e enganos. Romanos 3, 3, 10, 23, 16, versos 17 ao 18. Vocês ouviram que meu irmão, o capitão Boanerges, disse, e é sua sabedoria, e será sua felicidade humilhar-se e aceitar a condição de paz e misericórdia quando oferecidos. Principalmente quando são oferecidas por aquele contra quem vocês se rebelaram e aquele que tem o poder de despedaçá-los. Pois assim é Shaddai, nosso rei. Quando ele se ira, nada pode segurá-lo. Salmos, capítulo 1, versos 21 e 22. Se vocês disserem que não pecaram ou que não agiram de forma rebelde contra o nosso rei, todos os seus atos desde que dispensaram o seu serviço, e aí foi o início de teu pecado, já testificaram contra vocês. O que mais pode explicar vocês darem ouvidos ao tirano e recebê-lo como rei? O que mais significa vocês rejeitarem as leis de Shaddai e obedecerem a diabos? Sim, o que significa o que fazem agora? Armarem-se e fecharem os portões contra nós, fiéis servos de seu rei? Decidam-se então e aceitem o convite de meu irmão e não deixem passar o tempo da misericórdia, mas concordem rapidamente com seu inimigo. Ah, alma humana, não sofra ao se afastar da misericórdia e ao mergulhar em milhares de misérias pelas astúcias de diabolos. Talvez esse pedaço de engano tente fazê-los acreditar que buscamos nosso próprio benefício nisso que fazemos, mas saibam que a obediência ao nosso rei e amor à sua fidelidade que são o motivo de nossa empreitada. Novamente digo a vocês, ó alma humana, considerem se não é por uma graça maravilhosa que Shaddai se humilha como ele tem feito. Ele, por meio de nossos argumentos com vocês, com súplica e doces persuasões, deseja que vocês se submetem a ele. Será que ele precisa de vocês como vocês precisam dele? Não, não, mas Shaddai é misericordioso e não quer que a alma humana morra, e sim que volte para ele viva. 2 Coríntios, capítulo 5, dos 18 ao 21. Então adiantou-se o capitão julgamento, cujas cores eram vermelhas e que tinha um escudo como fornalha ardente, e disse: Vocês, habitantes da cidade de alma humana, que viveram tanto tempo em rebelião e atos de traição contra o rei Shaddai, saibam que não viemos até este lugar desta forma, com uma mensagem de nossa própria mente, ou para vingar nossa própria batalha. Foi o rei, meu mestre, que nos mandou para submetê-los à obediência dele, a quem vocês se recusam a render-se pacificamente, e temos a incumbência de fazê-los cumprir isso. Não pensem em vocês e nem permitam que o tirano Diabolos os persuada a pensar também que nosso rei, por seu poder, não é capaz de vencê-los e humilhá-los. Ele é o Criador de todas as coisas, e se toca as montanhas, elas fumegam. A porta de clemência do rei não ficará sempre aberta, pois o dia em que queimará como um forno está diante dele. Sim, e vem apressadamente, não dormirá. Ó alma humana, é um pouco aos seus olhos o que o nosso rei lhes ofereça sua misericórdia? E isso depois que tantas provocações? Sim, seu cetro dourado continua estendido
para vocês e ainda não fechará suas portas sobre vocês. Irão provocá-lo a fazê-lo? Se sim, considerem o que digo. Para vocês a porta não estará para sempre aberta. Se disserem que não querem vê-lo, o julgamento está diante dele. Portanto, confiem nele. Sim, porque há furor. Guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livraria deles. Estimaria ele suas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Ele já preparou seu trono para julgar. Ele virá com fogo e com suas carruagens como redemoinho, para retribuir com sua fúria e sua repreensão como chamas de fogo. Portanto, ó alma humana, preste atenção, a fim de que a justiça e o julgamento não controlem vocês após o julgamento dos ímpios. Então, quando o capitão julgamento discursava para a cidade de alma humana, alguns observaram que Diabolos tremeu, mas o capitão continuou em sua fala. Ó, lamentável cidade de alma humana, vocês ainda não abriram seus portões para nos receber, nós, representantes de seu rei, e que se alegrariam ao vê-los viver? Estará firme o seu coração? Estarão fortes as suas mãos nos dias em que eu lidarei com vocês em julgamento? Vocês suportarão ser forçados a beber como quem bebe um vinho doce da ira de nosso rei, que nosso rei tem preparado para Diabolos e seus anjos? Pensem logo, pensem. Então foi à frente o quarto capitão, o nobre capitão execução, e declarou: ó cidade de alma humana, certa vez maravilhosa, mas agora como um ramo sem frutos. Antes a satisfação dos nobres, mas agora uma habitação para diabolos. Ouçam-me atentamente também, e escutem as palavras que falarei a vocês em nome do grande Shaddai. Observem que o machado está colocado na raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no fogo. Você, ó cidade de alma humana, tem sido essa árvore sem frutos, produz apenas espinhos e arbustos espinhosos. Esse fruto ruim já anuncia que vocês não são uma árvore boa. Suas uvas são uvas de fel e seus cachos são amargos. Vocês se rebelaram contra seu rei e vejam. Nós, o poder e a força de Shaddai, somos o machado colocado sobre as raízes de vocês. O que dizem? Para quem se voltarão? Falo novamente. Digam-me, antes que o primeiro golpe seja dado, para quem se voltarão? Nosso machado deve primeiro ser colocado perto de suas raízes antes de ir diretamente nelas. Primeiro perto de suas raízes como forma de ameaças, antes de ser colocado nelas como forma de execução. Entre esses dois momentos é necessário o seu arrependimento. E agora é todo o tempo que vocês têm. O que farão? Vocês se arrependerão? Ou devo golpeá-los? Se eu desferir meu golpe a uma humana, vocês serão derrotados, pois tenho a incumbência de colocar meu machado perto de suas raízes e também nelas. E nada, além de vocês se submeterem ao nosso rei, impedirá que eu realize a execução. Há que estão dispostos à alma humana, à misericórdia ou serão derrubados, lançados ao fogo e queimados? Ó alma humana, paciência e tolerância não duram para sempre. 1 ano ou 2, ou 3 talvez. Mas se alguém estimular uma rebelião por mais de 3 anos, e vocês já fizeram muito mais do que isso, então o que mais se pode fazer a não ser cortá-lo? Sim, depois disso você deverá cortá-lo. E vocês devem pensar que são apenas ameaças, ou que o nosso rei não tem poder para executar suas palavras? Ó alma humana, você descobrirá que nas palavras do nosso rei, quando há pecadores que as desprezam e menosprezam, não há apenas ameaças, e sim brasas ardentes. Vocês têm sido um peso morto há bastante tempo, e vão continuar a ser? Seu pecado trouxe este exército até seus muros, e deverá ele trazer julgamento e execução para dentro da cidade? Vocês ouviram o que os capitães disseram, mas seus portões permanecem fechados.
Fale, alma humana, vocês continuarão assim ou aceitarão as condições de paz? A cidade de alma humana recusou-se a ouvir os corajosos discursos dos 4 nobres capitães, e um som rompeu contra o portão dos ouvidos. Embora sua força não tenha conseguido abri-lo, a cidade desejou ter um tempo a fim de se preparar para responder a essas exigências. Então os capitães disseram: se os cidadãos entregarem pausa para Lamentos, que está na cidade, para nós o recompensarmos segundo suas obras, então daremos tempo para a cidade pensar. Mas se não lançarem sobre o muro de alma humana, então não daremos nada, pois nós sabemos que enquanto pausa para Lamentos estiver vivo em alma humana, todas as boas considerações serão confundidas e não haverá nada além de engano. Então Diabolos, que estava presente, relutante em perder pausa para Lamentos, por ele ser seu porta-voz, e tinha certeza de que perderia assim que os capitães colocassem as mãos sobre ele, estava decidido em responder-lhes por si só. Mas então, ao mudar sua mente, ele ordenou ao senhor prefeito, o senhor Incredulidade, que o fizesse, dizendo: meu senhor, dê uma resposta a esses vagabundos, e fale alto para que a alma humana consiga ouvi-lo e compreendê-lo. Então Incredulidade, sob as ordens de Diabolos, começou a dizer: cavalheiros, como podemos observar, e para a perturbação de nosso príncipe incômodo da cidade de alma humana, vocês acamparam aqui contra nós. Mas não acreditamos de onde vocês vieram, e nem quem são. De fato, afirmam em seu terrível discurso que tem essa autoridade de Shaddai. Mas por qual direito eles ordenam fazer isso? Também não sabemos, mas vocês também, pela autoridade já citada, estimaram esta cidade a abandonar o seu senhor e por proteção a render-se ao grande rei Shaddai, elogiosamente dizendo-lhe que se ela fizer isso, ele os ignorará e não os condenará por suas ofensas. Além disso, vocês também ameaçaram para o terror da cidade de alma humana com grande e dolorosa destruição, punir essa sociedade se não aceitarmos fazer como vocês querem. Agora, capitães, de onde quer que tenham vindo, e apesar de seus desígnios não serem tão corretos, saibam que nem meu senhor Diabolos, nem eu, seu servo Incredulidade, nem nossa valente alma humana, daremos atenção a vocês, à mensagem ou ao rei que vocês afirmam tê-los enviado. De seu poder, sua grandeza, sua vingança, nós não temos medo, e não iremos nos render ao seu chamado. Quanto à guerra que vocês ameaçam trazer contra nós, iremos nos defender como pudermos, e saibam que temos maneira de lutarmos contra vocês. E em resumo, pois não quero ser tedioso, digo a vocês que os consideramos um grupo de vagabundos que, livrando-se de toda a obediência ao seu rei, reuniram-se de forma tumultuada e estão indo de um local a outro para ver se, por meio de elogios feitos com habilidades de um lado e de outro, ameaças que pensam assustar, consegue fazer alguma cidade ou país tolo abandonar seu lugar e deixá-lo para vocês. Mas a alma humana não é uma coisa nem outra. Para concluir, não tememos, não temos medo e não vamos obedecer às suas convocações. Nossos portões permanecerão fechados para vocês. Vamos manter distância. Tampouco iremos tolerar que fiquem ocupados diante de nós. Nosso povo deve viver em paz. Sua presença não deve incomodá-lo. Portanto, levantem acampamento com todas as suas bagagens e vão embora, ou atacaremos por cima dos muros. O discurso feito por Incredulidade foi seguido pelo desesperado vontade seja feita. Cavalheiros, ouvimos suas exigências e o barulho de suas ameaças e o som de sua convocação, mas não temos medo de sua força. Não os vemos como ameaças e permaneceremos como vocês nos encontraram. E ordenamos a vocês que, no período de 3 dias, parem de aparecer por essa região, ou saberão o que é ousar despertar o leão Diabolos quando este estava dormindo em suas cidades de alma humana. O registrador, cujo nome era Esqueço Bem, também acrescentou: cavalheiros, meus senhores, como vocês podem ver, responderam seus discursos severos e raivosos com palavras leves e gentis. Além disso, ao meu ver, eles também lhes deram a oportunidade de partir da forma que vieram. E aceitem, portanto, sua bondade e vão embora.
Nós poderíamos tê-los atacados com nossas forças e tê-los feito sentir o golpe de nossas espadas, mas como amamos a calmaria e o silêncio, não gostamos de ferir e incomodar os outros. Então, a cidade de alma humana gritou de alegria como se Diablos e seu grupo tivessem grande vantagem sobre os capitães. Também soaram sinos e se alegraram e dançaram sobre os muros. Diablos também retornou para o castelo e o senhor prefeito e o senhor registrador ao seu lugar. Mas o senhor vontade seja feita, tomou cuidado de verificar que os portões estivessem seguros, com um dobro de guardas, de ferrolhos e trancas e de barras. E também principalmente para que o portão dos ouvidos fosse mais vigiado, pois era por ele que as forças do rei queriam entrar. O senhor vontade seja feita escolheu o senhor preconceito, um companheiro nervoso e com temperamento ruim, para o capitão da guarnição daquele portão. E sob sua autoridade colocou mais 60 homens chamados surdos, homens proveitosos por seu serviço, visto que não ouviam palavra alguma dos capitães ou de seus soldados.